Neta de imigrantes judeus da Rússia e Romênia, nasceu em São Paulo. Cursou jornalismo, mas sua formação com Maria Clara Machado determinou a sua trajetória profissional. Ela é atriz, diretora, autora, produtora e professora de teatro. Criou o grupo de teatro de rua Irmãos Flagelo. Teve participação marcante na novela Dancing Days, sua primeira telenovela, que completa 40 anos. Coordena a companhia que leva seu nome, Sura Bertchevsky, de teatro infantil. Sua atuação tem em seu currículo mais de 10 novelas, muitos filmes e teatro à beça. No perfil de hoje, eu tenho o prazer e a alegria de conversar com a atriz Sura Bertchevsky. Sura, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. É um grande prazer ter você no programa. Que bom. Com uma história tão bacana, como a gente sabe, muito dedicada ao teatro infanto-juvenil, que é bárbaro, porque forma gente. Aliás, você formou gente à beça, Muita né? gente. Vamos combinar, né? Cláudia Gimenez passou lá, Tata Werneck, Fernanda Torres e Denise Fraga, não é? Muita gente Patrícia bacana. Pilar, muita gente. Que se a gente for falar, vai ficar aqui, né? E é um bom tempo. Mas tudo isso começou com a Maria Clara Machado, como eu falei. Só que você nasceu em São Paulo. Você veio para o Rio por quê? Por questões familiares? Eu vim com 7 anos. Eu me sinto completamente carioca já, né? Vim com a família para cá, né? Meus pais vieram, meu pai veio para o Rio. E então vim na primeira infância. E você se sente carioca? Me sinto completamente, apesar de que eu tenho uma família enorme em São Paulo, enfim, tenho contato sempre. São Paulo é super importante para o teatro, para tudo, né? Para a cultura e... É um polo diferente mesmo? É bem tenso, assim, para teatro é incrível, muito interessante. As pessoas comentam muito isso, que o Rio, apesar de ser uma vitrine, São Paulo ainda ganha da gente em algumas coisas. Nós estamos num momento precário, né? Sim, Agora. Esse é peculiar, realmente. Mas, de qualquer forma, São Paulo pulsa, né? Teatro é incrível, né? Talvez porque o audiovisual, a televisão é tão forte no Rio. Então, as companhias, tem uma coisa forte, assim, com teatro bem interessante em São Paulo. Em compensação, teatro infantil aqui no Rio, por conta da Maria Clara Machado, é referência, né? Assim. E ela foi mesmo uma pioneira, né? Ela foi uma mulher incrível. Eu acho a Maria Clara Machado, assim, admirável. Em muitos sentidos. E pela pessoa que ela foi. Generosa, querida, né? Não era só o saber. A pessoa dela era muito cativante, né? Você que conviveu com ela sabe bem disso. Você tem uma curiosidade no nome. O teu nome é Sílvia. Por que virou Sura? Você botou como nome artístico? Foi isso? Não. Minha família, sou de origem judaica, né? Sou judia. E sempre a gente dá um nome em homenagem a alguém que já faleceu, né? Algum parente que já... Então, esse meu nome... Sura, era uma tia-avó, e era um nome que me chamavam na família, em casa, sempre Sura. Na escola, Silvia, até hoje eu tenho amigos que me chamam de Silvia, Silvinha. E quando eu entrei pro tablado, tinha o Bernardo Jablonski, que era meu amigo, frequentava a minha casa, amigo dos meus irmãos. E aí começou Sura, Sura, Sura. A primeira peça do tablado, na ficha técnica, já tinha mais 2 Sílvias. Aí a Clara falou, não, é Sura. Não tem por que não ser Sura. E aí ficou, e eu passei a gostar, porque eu não gostava muito, assim. Esse apelido era uma coisa muito interna, muito familiar, muito íntima. Eu era, até então, muito Sílvia para os amigos da escola, enfim, né? Mas eu acho que funcionou bem, até porque hoje... Sura é um nome diferente. Então, você ficou marcada, assim, né? Sílvia é o nome mais comum. Me sinto completamente Sura hoje. E quem te deu também foi Maria Clara Machado, não é qualquer ela né? não me deu, ela falou sugeriu. Assim, pode ir, vai nessa aqui. Você lembra qual foi essa peça, a primeira? Tribobó City. Ah, linda. Foi exatamente a comemoração dos 20 anos do tablado. Foi quando eu entrei um ano antes e foi, assim, a primeira peça logo que eu fiz, depois eu comecei a fazer várias outras ali. Né? E teve inúmeras remontagens, né? Montada até hoje essa peça. Teve tão legal, algumas remontagens muito lindas, era musical, maravilhoso. É verdade. A Maria Clara era uma craque mesmo. Você foi apresentada ao teatro pelo seu tio. Você já contou que foi seu tio que te deu essa primeira... te levou, de certa forma, para o teatro. Foi assim mesmo que você conheceu o teatro? Ou foi antes aconteceu? Mas assim, a primeira sensação que eu tive com o teatro, assim, na infância, era esse tio que estudava com a Dulcina. Ele estudou cenografia e direção e teve um grupo de teatro amador durante muitos anos. Ele, sim, filho de imigrante, então era muito mais difícil de se profissionalizar, né? As condições eram diferentes do que hoje. E na casa dele tinham maquetes
E eu achava aquilo sensacional, porque eu sabia que não era uma brincadeira, aliás, tinha que tomar muito cuidado, era tudo minuciosamente feito com papelão, com objetos pequenininhos, miniatura. E acho que essa foi a primeira imagem que eu tenho com o teatro. São maquetes de cenografia, maquetes de cenário, através desse meu tio. Bom, aí passa alguns anos, eu cheguei a frequentar um pouquinho um curso, o teatro que ele dirigia e enfim, não... Você saiu do curso Eu dele era depois? muito novinha, chegava atrasada, tinha outros interesses. Mas, na verdade, o que me despertou foi na escola, como secundarista, né? A gente estava vivendo uma época de repressão, de ditadura, de censura, e eu consegui reativar o Grêmio, através do Grêmio da escola, reativar o teatro. E o Marco Altberg, que era meu amigo, meu contemporâneo, o cineclube da escola. Sim. Isso no Colégio Franco Brasileiro, que era uma escola muito conhecida e muito tradicional. Então, nós reativamos o Grêmio e eu comecei, então, a fazer teatro lá. Montei 2 peças do Brecht, uma peça do Pirandello. E eu estava muito inclinada, eu tinha vários interesses. Eu gostava de psicologia, eu estudava harpa com a dona Léa Barro, uma harpista maravilhosa. Enfim, também gostava de escrever. E eu acabei... Esse tio, então, me pegou um dia pela mão e me levou para o tablado. Você vai conhecer esse lugar aqui, que eu acho que pode ser bom. Porque eu não sabia o que eu queria ser, que vestibular eu iria fazer. Tanto que eu acabei fazendo comunicação. Concluiu? Não concluí. A minha opção foi, assim, um dia atravessar a barca e falar tchau, araribóia, até logo. Era na UF? Era na UF, era um curso bacana. A UF é muito bom. E voltei e cheguei a estagiar na TV Educativa e trabalhei um pouquinho com Geraldo Cazé lá. E estou esquecendo um outro nome de um super diretor, Jaci Campos também, e já estava no tablado. E aí foi uma escolha assim foi uma opção difícil, mas assim foi uma decisão mesmo que eu tomei, que eu entendi, né? Já entendia quem era a Maria Clara, o que ela representava. E diante desse quadro tão nebuloso, obscuro que a gente vivia e que eu pude experimentar um pouco em estágio e na própria faculdade, porque nós tínhamos aulas, acho que foi o início de créditos, né, em que a gente não podia estar junto, né, de formar um pensamento. Era um momento difícil. E o teatro foi, assim, um espaço de liberdade para mim. Então, eu achei que a minha faculdade, que eu queria mesmo, era me graduar lá com a Maria Clara Machado, e fui para lá. E aí, aos pouquinhos, eu fui... Que, na verdade, foi um espaço de oxigenação para você naquele momento, de né? liberdade. Porque o teatro sempre foi um palco libertário e contribuiu muito, inclusive, para a democracia que nós vivemos hoje, o que pouca gente sabe. Com certeza. Né? O teatro teve um papel singular nessa questão, né? O que te chamou mais atenção para você realmente decidir, eu vou fazer teatro no momento em que tinham tantas outras opções que você gostava? Eu acho que, bom, eu me interessava por artes, de um modo geral, né? Mas o trabalhar coletivamente, criando, né? Trabalhar a criatividade, né? No coletivo. O coletivo me interessou. Eu venho de uma família grande também, né? São 5 filhos, eu sou a 4ª. E tem muitos primos. Mas, assim, o coletivo naquele momento era que eu achava que era o meu espaço. Era por ali que eu queria falar. No sentido de me expressar, né? E você viveu... Foi a minha militância. Pois é, você viveu o teatro, começou no teatro nessa época que você está citando, que foi uma época, uma página péssima da história brasileira, né? Se a gente pudesse, a gente virava. Mas ela está lá e ela existiu. Como funcionou para você, como atriz iniciante, nesse momento? Como é que vocês viviam o teatro no meio de uma ditadura cruel? Pois é, assim, como eu estava no tablado, era o teatro infantil, peças da Maria Clara Machado, então tinha sempre um aspecto mais... Não era um teatro, né, político, não cheguei a fazer um teatro político, apesar de que entrei em contato com... Mas muitas coisas estavam acontecendo naquele momento, né? Então, como referências, tinha o Teatro Oficina, o Teatro de Arena, o Teatro Ipanema, que foi uma referência Ivan, no que Rio. Também tinham sido do tablado. Sim. Então, o teatro infantil foi assim uma respirada, mas uma maneira delicada
de poder entrar nisso. Mas a própria Maria Clara Machado, mesmo com as peças infantis, ela também era... A gente fazia espetáculos para censura, aquelas professoras que sentavam ali, os censores, para poder autorizar ou não. Quando eu comecei ainda não tinha a profissão regulamentada, então eu me lembro que assim, batalhamos muito para isso. Na ocasião, a gente tirava uma carteirinha na polícia, né? Para poder trabalhar à noite, mulher que trabalha à noite, né? Era assim que era vista a profissão de atriz. Então, tinha um lado assim de um refresco, né? Por ser teatro infantil, Maria Clara Machado, mas era muito pulsante. Muitas pessoas interessantes passavam por lá. Eu tive um grande mestre junto com a Maria Clara, que foi o Zdeněk Hampel, um tcheco que veio para o Brasil com Lanterna Mágica e acabou ficando aqui. Ele fez a Calabar, que acabou não podendo estrear, né? O trabalho de uma pena, porque era um trabalho absolutamente maravilhoso, o trabalho dele em Calabar. E o Zdeněk formou também muitas pessoas no Rio de Janeiro, não só no Rio. Rio, São Paulo, e depois ele foi morar no Recife, João Falcão, muitas pessoas... E ele foi, assim, meu grande mestre. Então, o grupo de palhaços que você citou no começo... O Flagelo, que você criou, o grupo de teatro rua, né? Junto com mais 3 companheiros, José Lavim, Milton Dobbin, Cacá Murtê, e eu, depois entrou Guida Viana e Fernando Berdichevski, meu irmão. O Zdeněk foi, assim, importantíssimo. Quer dizer, naquele momento também ir para a rua fazer teatro, porque era infantil, mas não era, porque a gente fazia para os adultos também na rua. E essa experiência de teatro de rua funciona? As pessoas realmente prestam atenção? As pessoas se atraem realmente, Sura? Na época, então, era incrível. Nós íamos vestidos, pegávamos um ônibus com uma malinha e totalmente vestidos. E nós tivemos depois uma subvenção da Secretaria de Parques e Jardins, assim, não existia patrocínio, aquelas coisas, né? Mas nós ficamos 2 anos fazendo espetáculos em todas as praças do Rio de Janeiro. Então, era maravilhoso, né? Porque a gente ia mudando o repertório, criando esquetes novos. Me deu somado ao trabalho que eu já vinha fazendo no tablado com a Maria Clara Machado, o Zdeněk me deu uma dimensão de teatro, né? Porque ele estava chegando, né, de Praga e tinha excursionado pela Europa toda. Era muito vigoroso, né? Me deu uma coisa de corpo, de improvisação, uma facilidade para criar. Então, foram meus 2 grandes mestres no teatro. E essa experiência com o teatro de rua, que deve ser bárbara, para o ator deve ter sido muito bom para te criar para você um estofo maior e melhor para ser uma atriz fora da rua, vamos dizer assim, no palco convencional. Eu gostava muito, nessa época, de fazer composição. Então, eu fazia peças assim, em que eu tinha que me caracterizar, né? Mesmo no tablado. E nesses espetáculos também, né, de rua, né, fazendo palhaço, essa coisa de brincar com clown. Quando eu fui para a televisão, que eu entrei para uma linguagem naturalista, para mim foi um choque, sabe? Porque... eu tinha que trabalhar com a minha imagem, né? E muito nova. Quer dizer, hoje em dia nem era nova, tinha 22 anos, 23 anos, novinha. E então foi uma coisa muito forte isso para mim, assim, mudar completamente de canal, né? Bom, eu tinha feito filme, cinema anteriormente. Quando eu fui para televisão, já tinha feito alguns filmes. Você fez filme antes da TV, né? Você fez teatro, depois você fez cinema, depois você chegou na TV. Eu queria saber uma coisa, você até hoje trabalha com teatro infantil, infanto-juvenil, melhor dizendo. Você dá aula e você dirige muito teatro infantil. O que mais te chama a atenção para focar no infanto-juvenil? Olha, eu me identifico completamente e acho que foi por isso que eu fiquei ali tanto tempo no tablado, né? Não só pelo espaço, né, de criação, que sempre foi, mas pela dramaturgia da Maria Clara Machado, pelo teatro dela. Tanto que alguns anos depois eu comecei a escrever livros para criança e também a escrever teatro infantil. Então é um canal que eu entendo que eu transito com muita facilidade, sabe? Eu acho que me pegou por aí. Eu só fui entender isso depois, algum tempo depois. Mas, por exemplo, eu sempre gostei de escrever contos ou crônicas. E a literatura infantil, então, entrou ali num caminho que acho que eu já estava propícia, sabe, para
receber bem, né? E depois você começa a dar aula no tablado, né? Você foi convidada pela Maria Clara, você, Luiz Cardoso, foi uma galera mais ou menos da mesma geração. O que é melhor como professora de teatro, que é diferente de como atriz, como diretora, estar ali ensinando? O que é melhor para você? O que você mais curte e o que você mais exige dos seus alunos? Vai responder no próximo bloco, porque esse já acabou e a gente volta já já. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltamos com mais Sura Bertchevsky aqui no Perfil. Não sai daí não, que é rapidinho.